Uma mulher, tá? Aham. Tenho 34 anos, Caio, sou convertida a Jesus há 17 anos. Tendo me convertido em uma igreja batista tradicional. Eu fui diagnosticada com depressão, pânico e toque religioso desde 2000. Portanto, 2 anos Com depois 20 anos. dela ter se convertido. Nossa, Ela se converteu com 2 anos. 17, está com 34. 34. Ela tinha 2 anos de igreja, ou de convertida, quando ela começou a manifestar isso. Depressão, pânico, toque religioso. Que ela bota entre parênteses assim, escrupulosidade. Escrupulosidade, minuciosidade, detalhismos, perfeccionismos, pudores excessivos, pruridos, cheia de sensibilidades hiperdelicadas, hipersensibilidades. São coisas que, em geral, a religião internalizada com força, fanatizada, num coraçãozinho fragilizado, uma personalidade não forte, uma mente sem opiniões razoavelmente definidas, não sobre as coisas, mas sobre o pressuposto do bom senso, entra em contato com uma coisa dessa numa idade interpsíquica, 17, se não tiver, não for um encontro com o Evangelho, com a leveza, com a graça de Deus, com o ensino sério, mas não torturador de nada, não sendo com o Evangelho o encontro, sendo só com o ensino religioso, em geral é o que produz. Eu fui pastor muitos anos de igreja local, num certo sentido eu ainda sou, né? Eu só não lido com essa nomenclatura. Mas eu atendo mais gente do que a maioria dos pastores tradicionais que ainda atendem pessoas nos gabinetes atendem. Eu passo o dia atendendo aqui ano após ano, atendo ali, atendo sábado a manhã inteira, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo não sei o quê. Minha vida é gente. Pastorear pessoas. E o que é que acontecia? Eu via às vezes que mesmo pessoas que frequentavam igrejas que eu pastoreava, com o cuidado de ensinar o Evangelho de Cristo, que não quebra a cana que já está quebrada, que não esmaga a torcidinha, a lamparina que só fumega, com todo esse cuidado, você às vezes ainda vê pessoas que chegam com a mente tão fragilizada de outras viagens pessoais, familiares, ou de tantas formas, chegam frágeis. Até o impacto do encontro com a declaração daquele amor de Deus deixa às vezes algumas pessoas meio obnubiladas, que eu tenho que ir chamando e acalmando, dizendo é isso mesmo, mas não é com esse modo emocional. É pela fé. Se você emocionalizar essa informação, você vai virar um ser doente de romantismo espiritual. É pela fé. A fé não cria romantismo espiritual. A fé não cria emocionalismo. Ela produz emocionalidade equilibrada. Ela não cria romantismo espiritual. Ela produz amor sereno por Deus, que só se manifesta saudavelmente como prática minha em relação ao meu próximo. E não como um choro diário para as nuvens e improdutivo na minha relação humana. Eu tenho que fazer isso. Faço aqui no caminho. Esse ano eu já fiz com 2 pessoinhas que eu vi. Que ficaram? Que começaram a ficar demais. Eu fui chamando devagar. Ó, calma. Porque eu sei onde termina. Agora imagina com quem tem esse cuidado. Pode acontecer no meio de algumas centenas ou milhares, alguns casos, por natureza de si mesmos se manifestarem. Imagina nos lugares onde a indução é toda para essa. Não estou dizendo que é deliberada a indução, mas inconscientemente estão todos induzidos nessa direção. A chance desses desarranjos psíquicos acontecerem, dessas
indefinições de identidade, dessa falta de base de ser pacificada é muito grande. Deus sem evangelho é o tema mais adoecedor desta vida. Sabia? Deus sem evangelho. Deus sem evangelho. E o Deus das religiões do livro, o Deus da Torá judaica, o Deus do cristianismo, da Bíblia dos cristãos, e o Deus do Corão dos muçulmanos, o Deus único, supostamente, o Javé, o Deus Pai de Cristo, segundo a construção do cristianismo religioso, e o Deus do islamismo, que são ensinados sem evangelho, porque alguém diria, mas o Javé da Torá tem que ser ensinado sem evangelho, os judeus não creem em Jesus. Certo, tá bom. Então já está ferrado por si mesmo, né? Porque se vai me sobrar só o que tem de Malaquias para trás, e a maioria de nós já se sente tão culpada, tão não perdoada, tão arrebentada, você fica com o Velho Testamento, e a tua melhor hipótese de se tornar existencialmente bem-humorado é viver a desgraça angustiada do bom humor do Woody Allen, o judeu. É a versão mais bem-humorada daquilo ali. O cristianismo a gente não precisa explicar, tem a história inteira para testemunhar a loucura de todos os níveis. E o islamismo está aí, não precisa também falar muito a respeito. O presente está mostrando. O que é isso? São deuses sem evangelho. Rapaz, Javé sem Cristo mata. Alá. O Deus do cristianismo, o Pai, Filho e o Espírito Santo do cristianismo, conforme a construção doutrinária dos concílios do cristianismo, mata. A Bíblia do cristianismo mata. E o Alcorão, o Alá do Alcorão, mata. Porque não há evangelho no Javé dos judeus. Não estou dizendo que não há, no Deus verdadeiro não haja evangelho, porque em Deus só há evangelho, só há boa nova. Eu estou falando na interpretação religiosa. Então, Javé entre aspas. Pai, Filho e Espírito Santo entre aspas. Alá entre aspas. Tudo sem evangelho que se relacione a Deus produz o impacto mais devastador e destrutivo possível na psique humana. Eu não conheço nada. Eu não estou deixando de me lembrar de guerras, destruições, nem de estupro de pai sobre filho, nem de curra de irmão sobre uma irmã, coisas pavorosas. Não, tudo isso impacta menos do que tremor panicado de um Deus que vem sobre mim sem boa nova, sem graça, sem acolhimento, sem ser amor. Nada pode ser pior. Até o diabo fica inferior a um Deus sem boa nova, porque um Deus sem boa nova é mais desgraçadamente poderoso do que a pior versão de Satanás. Deus sem boa nova é a grande inveja do diabo. É um dia chegar a ser Deus. Assim, sem boa nova. Que é o que o pessoal prova ali. A maioria vive uma relação com Satanás em nome de Deus. Porque vive uma relação com medo em nome de Deus. Uma relação com Deus sem amor. Uma relação com um Deus que é só juízo, ódio, meticulosidades, pudores, pruridos, olhar diminutivo, arriscadamente tenebroso, porque ele vê tudo. Como poderei eu escapar nas minhas ambivalências pessoais?
Aí a coitadinha cai aí com 19 anos, já estava nesse estado. Não foi o que ela falou? O que ela fala, isso mesmo. Aí ela passou esse tempo todo, aí ela escreve o seguinte: acompanho o Papo de Graça há um ano, Caio. E os vídeos têm me ajudado bastante. Eu tenho uma dúvida. Desde que me converti, sempre fui ensinado pelos pastores que o diabo fala com as pessoas colocando pensamentos dentro de nossa mente. Pensamentos que são contrários à palavra de Deus. E cada vez que aparecesse um desses pensamentos em nossa cabeça, deveríamos repreender o diabo em voz alta, recitando um versículo bíblico contrário àquilo que o diabo teria atirado em nossas cabeças. Aí começa o inimigo brigando na tua cabeça, você jogando pedrinha de versículo bíblico. Meu Deus. Ao invés de resolverem a coisa de si consigo mesmo. Qualquer pessoa que vem aqui me conta isso, eu nunca transfiro para o diabo. O diabo, rapaz, se ele tiver que ficar com raiva de mim, é a raiva de ter tratado com pessoas humanas e não ter dado a mínima para ele. Não ter dado a mínima para ele. Quando um pensamento ruim passa pela minha cabeça, não foi o diabo, fui eu, brother. Fui eu. Eu nunca pensei diferente, não, porque eu não tive uma igreja que me ensinou isso. Quando eu penso uma coisa ruim, eu tô mal pra caramba. Como eu sou um cara ruim, né? Pensando coisas ruins. Preciso, Jesus, de graça, de luz. Meu coração tá mal. Sim. Tô pensando coisas ruins. Mas põe a conta. E não cito um versículo bíblico, não. Eu já sei que eu tô mal. E não é, eu não tenho que brigar contra o lado esquerdo do meu ser. Tá tudo em mim. Procede do meu coração. Pensamentos. Marcos 7. Lembra que eu falei ainda agora de Marcos? Ficaria só com Marcos? Sim. Marcos 7. Maus desígnios procedem de onde? Do coração. Não é de Satanás. Não está escrito Satanás. Não. Hein? Satanás vai se aproveitando da minha produção perversa. Vai dando embalo. Ele empurra o skate. Dando umas favorecidas. Umas facilitadas ladeira abaixo. Mas eu é que dou, eu é que ofereço, eu é que produzo. É do meu coração que procedem essas coisas. Então você veja, como a psicologia da religião, nesse caso é a psicologia clássica da religião, é lidar com Satanás como responsável por toda a perversão humana, criando esses irresponsáveis crônicos, que são esses indivíduos que se convertem para não ter mais responsabilidade. Então, o que é ruim foi o diabo que me fez fazer. E qualquer coisa de boa eu só farei se Deus me carregar e me puser na condição de fazer. Por isso ajuda-me a fazer, Senhor. Senhor, me dá vontade de fazer. Senhor, põe-me no coração. Até a decisão para ir, o cara quer que Deus tome e o convença. Ele não levanta para fazer nada. Então são umas amebas que se vai criando. São viveiros. São de fato, deviam se chamar morteiros, né? Porque são de morte mesmo. Morteiros. Não são viveiros. Não são viveiros. No viveiro a vida. A vida. Eles são matadores mesmo. Sim. São criadores de fungos humanos. No caso de uma pessoinha como essa, já frágil, lhe apresentam esse inimigo. E o processo mental é esse. E dizem para ela com 19 anos que, por exemplo, todo e qualquer desejo sexual dela é diabólico. Isso. Com 19 aninhos. Meu Deus. Bonitinha, novinha, cheirosinha, gatinha, convertidinha. Aí ela olha para um garoto, mas que garoto lindo, que cheiro, meu Deus, quem me dera dar um abraço no menino desse. Aí, sai, Satanás. Aí pronto, sai. Aí já procura um versículo, aquele que com o coração desejar uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Eu sou um adúltero, eu sou um adúltero, eu sou um adúltero, eu sou um adúltero, eu sou um adúltero. E o cara vai se convencendo de que é, né? Aí passa ali na frente, como ela já é uma adúltera, em potencial, aí vê uma outra pessoa legal, não sei o que a trata bem, ela diz, que coisa, meu Deus, com vontade de encontrar e conhecer uma pessoa legal assim.
e tal. Você é uma impura, uma impura. Você não sabe que esse garoto está namorando uma menina ali? Ai, meu Deus, eu sou uma adúltera, eu sou uma adúltera, eu sou uma adúltera. Aí vai piorando. Ao invés de tratar com a coisa e sem chegar e dizer, foi o diabo que botou na minha cabeça, chegar e dizer, eu sou apenas uma menina de 19 anos que estou descobrindo que o meu coração está doido para namorar. Faz uma diferença brutal, né? É outra praia, né? Outra praia. Nossa, mano. Meu coração está doido para namorar. Até brinca com isso. Com as melhores amigas, rapaz, eu tô carente pra caramba, eu tô doida para namorar. É. Brinca com a mãe, acho que eu tô doida para namorar. Aí a mãe, minha filha, é normal, na tua idade também. É outra coisa do que cair na mão de um conselheiro, de uma psicologia cristã que diz: quando isto acontecer é porque o teu inimigo, Satanás, colocou um pensamento dentro da sua cabeça que você vai ter que combater com guerra de estilingue bíblico. Joga pedrinha de versículo para ele, que é para espantar o bicho. Pedrinha de versículo? É. É testemunha de jogar. E olha, de jogar. E eu nunca vi ninguém melhorar. Eu só vejo a pessoa ir seguindo esse caminho, adoecendo cada vez mais, até no fim se medicar. Olha isso. É um encaminhamento para surtos diversos. E aí? Então, Caio, o meu primeiro ataque de pânico foi aos 17 anos. Portanto, 2 anos antes de eu entrar na igreja. Então já chegou com capacidade de se piorar bastante. É. Eles usam como base para esse ensino o trecho da tentação de Jesus no deserto. Quando Jesus disse, está escrito. O versículo de Paulo de render a mente cativa a Cristo e Efésios capítulo 6. E não tem nada a ver com o versículo, porque Paulo não tinha Bíblia. Ele lia a Torá do Velho Testamento na sinagoga, tinha alguns poucos livros que aqui e ali ele lia, de modo que evangelho para Paulo era conhecimento do ensino de Cristo. Não era um livro, não era versículo. Divisão em versículo é um negocinho que aconteceu de poucos séculos para cá. Rapaz, é que todo mundo é filho do Deus industrializado, do Deus encadernado, do Deus imprensado, do Deus imbiblado. Imbiblado. É, esse Deus imbiblado, enversiculado. É, porque aí pega o negócio. É. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Enversiculado. É isso aqui. Agora imagina só. Aí Agora, transforma tudo o que ali em Mateus 4, por exemplo, sobre a tentação, é uma construção profundamente pedagógica para nós, transforma aquilo numa receitinha de magia de evangelho. São pedaços de magia de evangelho. Evangelho como bruxariazinha. É. Aí não vem as bilhões de tentações de Jesus que ele tratou en passant. Tratou não tratando. Tratou sorrindo. Tratou dizendo, levantemo-nos, vamos-nos daqui. Meu Deus, é muita pobreza, brother. Pobreza. E aí? Pois é, Caio. E Efésios capítulo 6 sobre a batalha espiritual e o capacete da salvação. É. Caio, o diabo lança pensamentos na cabeça das pessoas, isso é verdade? Acho que eu já respondi, né? Claro que o diabo sugestiona. Eu sugestiono, por que o diabo não sugestiona, né? Aham. Você não tem o poder de dar uma ideia para alguém? Tem poder. Objetiva e subjetivamente? Com certeza. Explícita e implicitamente? Eu já... Sem palavras, só com olhar? Eu já peguei pessoas com esse poder. Né? Com esse poder só de olhar. Só de olhar. Tá. Pá. Né? A gente faz isso. O tempo todo. Como é que se nós fazemos isso? A gente é capaz de pegar se o diabo não teria uma capacidade de fazer a mesma coisa. Não tem nada demais nisso. Agora, o teu pastor não tem capacidade de botar uma ideia na tua cabeça? Ele não botou? Se o teu pastor botou, por que Satanás não bota, minha filha? Agora, a pior ideia que Satanás botou na tua cabeça foi essa que o teu pastor te passou. Que te pegou já doente e aprofundou a tua doença muito mais. Exatamente. E aí? Ela para aí. Ele deixou impressionada com um Satanás que não cessa. Uma pessoa com síndrome do pânico e um diabo que não sai do lado. Como ficará curada disso, minha filha? Ô Caio, a pessoa apresenta um quadro de pânico e vai para a igreja evangélica. Mas especialmente uma igreja dessa de um diabo de dia e de noite
E toda a ideia do panicado foi o diabo que botou a ser combatida com versículo bíblico. Se não melhorar, porque o diabo está crescendo. E o diabo sempre vai crescer, porque o diabo nunca vai diminuir com alguém fazendo o diabo crescer todo dia, alimentando a força subjetiva do diabo do indivíduo, com medo, 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 medo. O diabo come medo mais do que eu gosto de comer. Deus. Medo é a lasanha tambaqui. dele. Tambaqui? É. Medo é a lasanha dele. Ixi. Nossa, ele adora. Aí, meus queridos, juntou o diabo com o medo humano e uma boa doutrinação de Deus sem evangelho no coração das pessoas, de um Deus que não traz segurança, só traz pânico do diabo, é de uma infelicidade brutal cair em tal tipo de educação depressiva. A pessoa se educa para o medo, é treinada para o pânico, até perder a autodeterminação. Você precisa de ajuda, meu filhinho, ajuda mesmo. Seria ideal se você tivesse alguém para conversar, para encaminhar você na segurança do Evangelho. Eu gostaria muito que você lesse o meu livro No Divã de Deus. Você pode ler? Ele está aí no meu site. Vá lá e pegue. Peça hoje que daqui a uns 2 dias estará na sua casa. Você pede automaticamente, eletronicamente, faz a aquisição, leia-o todo. Bota aí, demorou, né? No Divã de Deus. Está lá na editora Prologos. Pegue o livro, leia todo. Leia, 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 por favor, leia e creia. E depois que o ler, e ler a palavra, os textos da Escritura, que dão substância a essa consciência, você, por favor, volte aqui e me diga o que essa compreensão começou a produzir na sua pacificação. Você vai ficar pacificada. No meu site, eu digo todo dia, repito de novo, entre lá, campo busca, escreva a palavra medo, pânico, depressão, Satanás, diabo, tudo isso. Você vai ler uma quantidade imensa de textos que lhe ajudarão. Faça a sua parte. Eu quero lhe ajudar, creio que já lhe ajudei a entender a loucura desse gueto e da confusão mental que produz, e estou lhe dando oportunidades para você se ajudar. Ajude-se, por favor, tá bom, meu filho? Tem 34 anos, se põe em pé, chega de beber essa agonia para sempre, devagar, você vai sair disso, em nome do Senhor. É só você botar um pé de cada vez, com fé, na consciência do amor de Deus, que nada te separa desse amor. Confie nisso, esqueça Satanás. Esqueça Satanás. Satanás é um problema que está resolvido. O príncipe deste mundo já está condenado. Repita comigo. O príncipe deste mundo já está condenado. Na minha vida, Jesus disse que ele está amarrado, porque eu dei a minha vida ao mais valente que mora em mim. Aquele que antes me habitava, o valente bem armado, foi despojado e expulso, foi amarrado. Quem me habita não tem diálogo comigo. De modo que eu vivo sem pensar em Satanás. Quando aparece um endemoniado, eu mando sair, sigo adiante, mas Satanás não tem ibope no meu pensamento. Tudo que de errado eu possa pensar ou sentir, eu sei que é questão minha, não tem nada a ver com o diabo. Como tem muita coisa boa que nasce dentro de mim, não tem nada a ver com anjos. O diabo é só um anjo. Se eu for dizer que todo pensamento bom que vier dentro de mim foi Gabriel que deu, foi Miguel, eu estou tendo um bom pensamento, foi Miguel que me deu. Estou tendo um bom pensamento, deve ter sido uma potestade particular bondosa. Não é responsável por nada, né? Satanás é só uma criatura, mas vocês deram a ele um poder de presença, de onipresença.
Pelo amor de Deus, não existe diabo suficiente para suplantar a produção humana de maldade, você entendeu? É por causa da nossa produção humana de maldade que o diabo não quer deixar a nossa casa, porque ele se sente confortável com a nossa mobília de maldade, com a nossa decoração infernal. Somos nós. Quem entende isso e vive com Deus e não com o diabo, anda livre em paz. Mas aquele que quer conselho de Deus e angústias diabólicas, como se sem esses dois pesos a vida se desequilibrasse, e a religião muitas vezes nos apresenta isso, um Deus mais ou menos e um diabo terrível, que é para a gente viver sempre numa insegurança, dependendo dos ritos e das proteções vendidas no ambiente religioso dessa seguradora de proteção contra Deus e contra o diabo. E a moçada faturando. Se é por medo de Deus que você vive, você dá para eles. Se é com medo do diabo que você vive, você dá para eles também. De modo que nesse ambiente Deus não vive sem o diabo e o diabo não é nada sem a Deus. Entendo, é tão simples. VNV TV, o canal é você.